Fala galera, tudo bem? Vamos recomeçar aqui. Eu trouxe aqui de novo só pra gente dar uma revisada do que teve na semana passada, porque é importante pra gente continuar agora. Então, na semana passada a gente viu a função do sistema circulatório. Nós trabalhamos aqui, mostrei, falei com vocês um pouco qual era a importância de cada uma dessas coisas aqui, como que isso estava relacionado com o que a gente está estudando e o bombeamento do coração. Falei que isso aqui eram dos componentes gerais do sistema cardiovascular. A gente viu que o coração é formado por quatro cavidades, né? Dois átrios, dois ventrículos. Isso aqui é o coração humano, ok? Um coração de mamífero. Então a parte de cima é a parte do átrio, a parte de baixo é a parte do ventrículo. Essa parte aqui é o átrio direito, essa parte aqui é o átrio esquerdo. Não está errado, porque essa imagem está espelhada, tá? É como se você estivesse vendo assim, tá? Assim, mas na realidade ela tá assim, ok? Então você tá vendo assim, se eu fosse botar em você estaria assim. Então este aqui é o lado direito. Quando eu fizer assim, ó, o lado direito vai ser esse aqui meu, tá? Tranquilo? Perfeito? Então eu falei um pouco sobre a definição de artéria e veia, tá? Então artéria é todo aquele que sai do coração, então, vaso que está carregando sangue do coração para outras partes do corpo, e veia é que está trazendo do corpo para o coração. Essa definição vai ser muito importante porque a gente vai ver agora, tá? Eu falei um pouco sobre as diferenças entre artéria e veia, porque que uma tem uma musculatura mais espessa, a outra não é tão espessa assim. Quais são os riscos associados a cada um, quais são algumas das características de cada uma relacionadas à pressão sanguínea, tá? E sobrevivência, importância. Falei aqui um pouco sobre os vasos sanguíneos, de veia, a importância da válvula, como que tem essa, como que a gente vence aí a força da gravidade, como que o músculo auxilia o retorno do sangue através da veia, principalmente nas regiões mais inferiores do corpo, né, o pé, perna, essas partes assim, tudo que está mais na parte de baixo tem que vir mais para cima, vencendo a força da gravidade. E aí a gente viu um pouco sobre os capilares, que são as regiões ali onde tem as trocas gasosas, tá? Nos vasos sanguíneos, com as células adjacentes. E aí você tem então os capilares do pulmão, você tem os capilares das outras partes do corpo. São capilares um pouquinho diferentes ali em relação o qual capilar está transportando o oxigênio para fora do vaso sanguíneo, né? Para as células adjacentes, e qual está transportando oxigênio para as células adjacentes. Então vai depender aí de qual capilar a gente está falando, qual região do corpo vai estar falando. Se a gente está falando sobre capilar do pulmão, qual é o gás que eu quero jogar para fora do corpo? Aí gás carbônico. Então, lá no capilar do pulmão, as células do sangue vão jogar para fora gás carbônico e vão absorver oxigênio, ok? E nas outras partes do corpo, as células adjacentes precisam de oxigênio e querem jogar gás carbônico para fora. Então, nas outras células do corpo, nos outros capilares, a gente vai ter um capilar onde ele vai dar oxigênio para as células ao seu redor e vai captar o gás carbônico dessas células, ok? Então vamos raciocinar. Foi aqui que eu parei na última aula. Vamos raciocinar. Se a artéria sempre transporta sangue do coração para o corpo e veia sempre transporta sangue do corpo para o coração, qual desses vasos aqui seriam artérias? Quais desses vasos aqui nessa imagem seriam veias? Quais levam sangue arterial? E isso é mais importante. Quais levam sangue venoso? E aí? Porque aqui só está falando que uma sai e outra vem. Mas percebam que você tem todo um conjunto, tem toda uma sequência nisso aqui. Vocês devem ter visto essa sequência no oitavo ano, mas agora a gente vai rever isso, ok? Quem não viu, preste bastante atenção, porque essa parte aqui é a parte que mais confunde os alunos durante essa parte, durante essa etapa do ensino médio, tá? Quando a gente trabalha sistema cardiovascular. Então, primeiro, vamos lá. Quando a gente trabalha o funcionamento do coração, a gente pode começar por várias partes, tá? A parte que eu vou começar aqui não é de fato a parte que você precisa começar a entender as coisas, porque isso aqui é um ciclo, ok? Se é um ciclo, ele não tem bem um início e um fim, tá? Começa por
por essa parte, não tem um início e o fim. Então você, depois que vir a minha explicação aqui, se você achar que é melhor começar de uma outra parte aqui do coração, você pode começar. O importante é você entender o que está acontecendo aqui. O importante é você conhecer a lógica do transporte. O que está acontecendo na parte direita, o que está acontecendo na parte esquerda. Eu vou começar com a parte direita. Mas se você quiser começar com a parte esquerda, quando você começar a reestudar isso aqui de novo, não tem problema. Problema nenhum. Tá? Então vamos lá. Então a gente viu que essa parte aqui é o átrio direito, tá? Vou botar aqui, ó, A, D. E esse aqui seria o A, E. Átrio esquerdo. Então a gente tem a veia cava superior e a veia cava inferior. Lembra que eu falei qual era a definição de veia? Veia é todo vaso sanguíneo que está carregando sangue de outras partes do corpo para o coração. Então está vindo sangue para o coração através da veia cava superior e veia cava inferior. Ok? Aqui no coração. Esse sangue que está chegando aqui, ele é rico em gás carbônico. Ok? E aí que tá. Agora você para e olha para a lógica. Gente, isso é muito fácil, mas se você dá bobeira, você erra e erra todo o resto. Se eu tô chegando aqui, rico em gás carbônico, nesse meu coração aqui, o que eu tenho que fazer com esse sangue rico em gás carbônico? Eu não tenho que eliminar esse gás carbônico? Então, dessa parte aqui direita do coração, eu tenho que enviar para o pulmão, porque é o pulmão que faz essa eliminação de gás carbônico do nosso corpo. Então vamos pensar o seguinte, se em cima é átrio e ele só recebe, eu tenho que mandar do átrio para o ventrículo, que está aqui embaixo, tá? Que é o ventrículo direito. Então você vai ter aqui essa passagem, tá? E essa passagem vai acontecer através de uma válvula que a gente chama de válvula tricúspide. Por que tem uma válvula? Porque é a mesma lógica daquela válvula lá da veia. Quando esse coração aqui de baixo contrair, ele não vai estar empurrando isso aqui para cima, ó, para esse vaso sanguíneo aqui, que vai ser uma artéria, já que vai estar enviando, vai estar saindo do coração. Então é uma artéria, já não é uma veia. Ele não vai ter que fazer esse bombeamento. Quando ele fizer esse bombeamento, teria uma chance do sangue retornar para o átrio. E aí não ia dar certo, vai dar falha. Então, quando esse ventrículo aqui contrair, quando essa parte de baixo contrair, isso aqui vai fechar, tá? Essa válvula fecha, impedindo que o sangue vá para cá. Ele não vai mais para cá, ele vai vir só nessa direção aqui. E aí tem algumas pessoas que ao longo do tempo vão perdendo essa capacidade aqui da válvula de fechar. E aí a eficiência cardíaca vai diminuindo, tá? Então tem muita gente, às vezes, que até nasce com problema de válvula. Conheci já, tive uma colega de ensino médio mesmo, que ela tinha esse problema, não podia nem fazer exercício físico. Ela tinha atestado para não fazer educação física, porque ela tinha problema na válvula, tá? Então, assim, pensa sempre, olha a lógica, só observa a lógica, tá? E aí, então, a gente vai ter esse envio aqui do ventrículo através de uma artéria. Aí agora vem aquele grande boom, ó, que o Pelinho vai falar para vocês. A artéria não é tudo aquilo que sai do coração levando sangue para outras partes do corpo? Você não acabou de ver que esse sangue aqui na região direita é um sangue rico em gás carbônico? Então essa artéria aqui, ela vai para que lugar? Ela vai para o pulmão. Então o nome dela é artéria pulmonar, tá? E ali a gente também tem uma válvula semilunar. Semilunar porque parece ali o formato meia lua, tá? Semilunar, okay? Válvula pulmonar. E aí porque também, quando esse coração mandar o sangue para cá, esse coração mandar esse sangue também pode acabar retornando. Então você tem uma válvula ali para impedir esse retorno também, ok? E aí então essa daqui vai ser uma artéria pulmonar, ok? Pensando de uma forma mais evolutiva, que é isso aqui a gente vai ver na próxima aula, a gente tem esse septo aqui que separa o sangue venoso do arterial. Por quê? Porque se eu tivesse essa mistura, quando fosse enviar
para outras partes do corpo, por exemplo, principalmente aqui no ventrículo esquerdo, que a gente vai ver daqui a pouco, eu estaria mandando sangue misturado oxigênio com gás carbônico, mas isso não é legal. Se eu quero mandar para as outras partes do corpo, elas só querem receber oxigênio. Se eu estou misturando ali, não vai ser um transporte eficiente. Então esse septo aqui é muito importante para que faça com que aquele sangue rico em gás carbônico vá somente para o pulmão. E o sangue que é rico em oxigênio tenha somente oxigênio para ir para outras partes do corpo. Ok? Então esse septo é muito importante para impedir a mistura. E aí você tem então esse envio, vamos dar uma apagada aqui. Esse envio aqui é para a artéria pulmonar. Tranquilo? E a artéria pulmonar então, se é uma artéria pulmonar, é uma artéria que está carregando sangue do coração para outras partes do corpo. Que parte do corpo é essa? É pulmão. E por que é o pulmão? Porque esse sangue que está chegando aqui é rico em gás carbônico. Ok? Porque esse sangue que está chegando aqui é rico em gás carbônico. Agora, o que vai acontecer no pulmão? Vai jogar para fora gás carbônico, vai entrar oxigênio. O nome disso é hematose. E vocês estão estudando isso com o Júlio lá da Bio 1. Então faça sempre essa relação que o Júlio está dando lá, ele vai falar um pouco do que eu estou dando aqui, e isso que eu estou dando aqui vai falar um pouco lá no Júlio também. Ele vai falar um pouquinho disso aqui. Então perceba que é a relação, tá? A biologia é uma só. A única diferença aqui é que são dois professores dando algumas coisas diferentes, mas que têm suas relações. Então, o que vai acontecer agora? Segue a lógica. Se eu tenho agora um sangue que perdeu o gás carbônico e ganhou oxigênio, eu não quero distribuir esse oxigênio para o resto do corpo. Quem é que vai fazer essa distribuição? É o pulmão? Não. É o coração. Então isso aqui tem que voltar para o coração. Todo vaso que vem de outras partes do corpo para o coração é chamado de veia. E essa veia está vindo da onde? Está vindo do pulmão. Então é uma veia pulmonar. Muito fácil, né? Tranquilinho. Beleza? Então, veia pulmonar. Está trazendo lá do pulmão um sangue rico em oxigênio para o átrio esquerdo. E aí agora a lógica. O átrio recebe. Quem é que envia? É o ventrículo esquerdo. Então tem que passar aqui de novo. E aqui tem outra válvula, que agora é a válvula mitral, ou válvula bicúspide. E aí é a mesma ideia. Quando esse ventrículo esquerdo aqui bombear o sangue, ele pode acabar bombeando de volta para o átrio. Então eu tenho que ter essa válvula aqui para que impeça o retorno do sangue para o átrio. E aí então nós temos esse envio aqui através da artéria aorta, e aqui em cima ela vai começar a se ramificar em outras artérias, tá? Então a artéria aorta é a artéria que tem o maior diâmetro no corpo. Tranquilo? É a maior de todas. E aí então você percebe, a espessura dela é uma coisa bem assim, é bem sinistro mesmo. E aí ela vai se ramificando, ramificando, ramificando através aí de vários vasos ao longo do corpo, tá? Então de novo, vamos ver isso aqui. O coração ele tem 4 cavidades, tá? E aí todo esse sistema que a gente acabou de estudar, ele tem uma classificação. Que a gente viu um pouco disso lá no terceiro bimestre, quando a gente falou sobre como era o coração dos peixes, como era o coração dos anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então aqui a gente está falando sobre um coração de mamífero. Esse coração de mamífero, ele é classificado como uma circulação dupla. Por que uma circulação dupla? Porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. E aí a gente acabou de ver que 2 vezes são essa. Uma vez aqui, ó, é rico em gás carbônico, que é CO2, tá? Composição química, é o nome, definição química do gás carbônico. E uma vez aqui, ó, rico em oxigênio. Por isso que ele é uma circulação dupla, ele passa 2 vezes ali. Uma vez rico em gás carbônico, outra vez rico em oxigênio. E ela é completa porque tem esse septo aqui, ó, separando a mistura. Se não tivesse este septo, seria classificado como uma circulação incompleta. Tranquilo?
E aí quando a gente vê o local ali, a relação do coração com as outras partes do corpo, a gente também acaba classificando isso de duas formas. A gente acaba classificando esse percurso do sangue como pequena ou grande circulação. Também tem o nome de circulação pulmonar e circulação sistêmica. Okay? Esses dois nomes aqui são aceitos, mas a circulação pulmonar e a circulação sistêmica são nomes mais científicos, são nomes mais apropriados. Tranquilo? Então, como o nome está dizendo aqui, ó, circulação pulmonar, você já pode usar a lógica e falar, olha, então ali é uma relação entre coração e pulmão. É justamente isso. Tá? Então, está envolvendo ali tudo que está relacionado entre coração e pulmão. E a circulação sistêmica é em relação entre o coração e outras partes do corpo que não sejam o pulmão. Tá? E aí a gente acaba trabalhando dessa forma. Quais são ali os vasos que estão diretamente relacionados a esses dois tipos de classificação? Quando a gente trabalha com a pequena circulação, a gente tem que pensar então o percurso do sangue do coração para o pulmão, do pulmão para o coração. Então a gente está trabalhando o seguinte: aqui no coração nós temos o ventrículo direito, que está enviando aqui pela artéria pulmonar, tá? Então, ventrículo direito, artéria pulmonar, que vai chegar lá nos pulmões, nos capilares pulmonares, mais especificamente. E aí agora vai fazer essa hematose, vai jogar para fora gás carbônico, vai absorver o oxigênio. E aí esse oxigênio ele tem que voltar para o coração, vai voltar através da veia pulmonar. Vai chegar no átrio esquerdo. Beleza? Essa é a circulação pulmonar. É a pequena circulação. E a grande circulação? É o resto do processo. Então você tem aqui o átrio. O átrio não. Então você tem aqui o ventrículo esquerdo, que vai estar enviando este sangue aqui para a artéria aorta, que vai mandar isso para o resto do corpo, até chegar nos capilares sistêmicos, onde ele vai dar esse oxigênio para as células adjacentes, em todas as partes do corpo, cabeça, mão, enfim, cóccix, dobrinha do joelho, em qualquer lugar que você pensar, axila, qualquer lugar, vai ter esses capilares. E aí essas células vão receber oxigênio e vão transportar o gás carbônico do qual elas fizeram de produto da respiração celular. Esse gás carbônico é tóxico, então tem que jogar isso para fora. Quem joga isso para fora é o pulmão. Mas quem é quem envia para o pulmão? É o coração. Então isso aqui tem que voltar para o coração e isso acaba voltando aqui pela veia cava, tá? Até chegar no átrio direito. Beleza? Então, galerinha, isso aqui é uma coisa bem legal para você estudar em relação a entender a integração dos sistemas. E aí eu vou deixar um videozinho que eu produzi há um tempinho já. Inclusive, acho que foi até para a turma de 2018, não estou lembrado agora. Acho que foi turma de 2018 ou 2019, não estou lembrando. Que eu falo um pouco sobre a integração entre diferentes sistemas. E essa imagem aqui, ele mostra um pouco sobre essa integração, tá? Então ele fala aqui sobre coração, sobre pulmão, sobre fígado, sobre intestino, sobre rim, excreção, tá? Digestão, respiração. Então todos esses sistemas, quando a gente trabalha tentando entender a biologia de um ser vivo, esses sistemas eles não trabalham independentemente, tá? Eles são dependentes entre si. A circulação depende do sistema nervoso, que depende do sistema respiratório, que depende do sistema digestório, depende do endócrino, que depende do muscular, que depende do reprodutivo. Então todos esses sistemas eles estão interligados. Eu vou dar um vídeo lá para vocês verem isso. E aí a gente também acaba falando, quando a gente trabalha essa questão de circulação, a gente também tem a circulação linfática, tá? A circulação linfática, a gente tem que primeiro tentar entender a função, tá?
é uma circulação que está integrada ao sistema circulatório. E aí eu vou mostrar uma imagenzinha ali que mostra mais ou menos como é que ocorre essa integração. Ele já está ali, a principal função da circulação linfática é retirar impurezas, ok? Que impurezas são essas? Aqui está botando aqui, ó, células mortas, moléculas nocivas e principalmente micro-organismos invasores, mas não é só isso, tá? Você também tem ali uma remoção de líquidos, ok? Então, por exemplo, tem algumas pessoas que têm problema de retenção de líquido, aí fica inchado, né? Uma parte fica inchado. Às vezes é um inchaço que foi de pancada. Então, o que aconteceu? Vazou plasma de algum componente de vaso sanguíneo ali, que fez aquele inchaço ali. Então, a linfa também vai fazendo essa remoção ali de outros líquidos, não só a água, não só coisa de inchaço, não. É uma questão de pus, enfim, várias outras coisas, tá? Então, pensa assim, remover a impureza, tá? E aí, quais são os componentes dessa circulação linfática? Nós temos a linfa, tá? Que retira impureza e combate micro-organismos. O que é a linfa? A linfa é como se fosse o próprio atuante ali, o que vai de fato remover a impureza, é uma substância, tá? Substância ali que vai estar contendo algumas células que eu vou falar daqui a pouco. Nós temos os vasos linfáticos, que são apenas o meio pelo qual a linfa é transportada, e nós temos os linfonodos. Os linfonodos, que também podem ser encontrados por aí como os linfônodos, aí teria um acento aqui no fo, tá? Também podem ser chamados de gânglios linfáticos, para nós aqui no ensino médio. Eles armazenam e secretam os linfócitos, ok? E o que são os linfócitos? Para falar de linfócito, vamos ver aqui primeiro sobre os órgãos linfáticos. Os órgãos linfáticos são aqui, como está dizendo, local de maturação dos linfócitos e outras células de defesa. O que é essa maturação dos linfócitos? Tem que pensar o seguinte: quando o seu corpo é invadido por um determinado vírus, por exemplo, vamos pensar coronavírus. Então, você tem umas células de defesa que, para combater o coronavírus, ele precisa entender, o seu corpo precisa entender como é a estrutura do coronavírus. Essa informação ela vai ser trabalhada em relação aos linfócitos lá nos órgãos linfáticos. Então ali os seus linfócitos eles vão começar a ser produzidos, a se desenvolver em uma célula capaz de reconhecer e destruir o coronavírus, tá? Se entrar, por exemplo, uma bactéria do tétano, que causa o tétano, esse mesmo linfócito que combatia o coronavírus não vai servir, porque ele não foi treinado ainda para combater, ele ainda não reconheceu que aquela outra coisa lá é o tétano, tá? Então isso aí tudo vai estar acontecendo nos órgãos linfáticos. Os órgãos linfáticos que vão estar ali trabalhando, vão estar, vamos dizer assim, treinando os linfócitos para que eles possam de fato ser atuantes. E isso ocorre nas amígdalas, tá? Que na verdade são chamadas tonsilas palatinas. As amígdalas não são muito boas para isso, tá? Quais são os órgãos principais para essa maturação? É o baço e o timo. Que então você vai tendo essa maturação. Quando eles estão maturados, eles vão lá para os linfonodos. E aí o linfonodo então seria o centro de combate. Então quando a linfa estiver removendo coisas do sangue, ela vai transportar através dos vasos linfáticos até os linfonodos. E aí o que vai encontrar lá os linfonodos? Os linfonodos vão ter os linfócitos. E aí os linfócitos vão estar em contato com essa linfa, vão detectar ali o que está de errado e vão combater, tá? Isso não acontece com todos os micro-organismos. Tem micro-organismo que ele acaba não sendo capturado por isso aqui, e aí tem várias outras coisas, mas isso aí está relacionado a uma questão de imunologia que a gente não vai entrar nisso nesse ano. Okay? Então aqui eu trouxe só esse esqueminha para mostrar como é que funciona. Você tem lá os capilares sanguíneos, e aí você tem os vasos linfáticos, tá? Os capilares linfáticos, e aí eles estão ali nessa relação, essa integração bem mútua. E aí então o transporte da linfa começa a acontecer aqui, ó, para cá. E aí vai chegando os linfonodos, aqui daqui vai vindo para cá, tá? Os linfonodos. E aí vai ter lá todo o combate, o que tiver de combater, e aquilo que pode ser removido, que pode ser, vamos dizer assim, pode retornar ao sangue. Essa linfa acaba retornando ao sangue purificada, tá? E aqui foi purificado nos linfonodos.
ok? Nem tudo vai ser purificado, algumas coisas vão voltar aqui para o coração e o coração vai mandar para os rins. A gente vai ver depois que o rim é o órgão que vai jogar para fora de fato as excretas, tudo aquilo que não presta. Então, muitas das coisas que é produto dos linfonodos vai sair pelos rins, tá? Vai sair pelos rins, vai sair pela urina que é produzida dos rins e também pelas fezes, ok? Mas o principal é nos rins. E aí fica a grande questão: será que esses sistemas, tudo que a gente estudou agora, de outras categorias, é igual ou diferente entre peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos? É o que a gente vai ver na próxima aula. Então eu espero que vocês tenham gostado, me despeço por aqui e até a próxima.